Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 4, de 180, Trabalho, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 4, de 180, Trabalho. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. João, capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é um movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e à sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos agora com o título da lição Trabalho. E uma lição que vai nos mostrar a visão que deveremos ter, se já não temos, a respeito do trabalho. Desta feita, Emmanuel utiliza esta passagem que foi anotada pelo discípulo João, no seu capítulo 5, versículo 17. Quando Jesus disse a eles, respondendo, não é? Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. É uma frase curta, de grande significado. Porque Jesus está dizendo para todos nós que o Pai e Jesus, não é? Todos os espíritos superiores, com certeza também, todos estão trabalhando, e muito, e muito. Aquela ideia que nos passaram em outras situações, onde
se pintou ali o céu, onde as criaturas estavam ouvindo harpas e chupando uvas, dando uma ideia equivocada de que estaria na ociosidade, é realmente uma ideia muito ruim para quem acredita que o céu é aquilo. Mas vamos ao tema. Então, Emmanuel começa a nos explicar, dizendo que em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. E é verdade. Quantas vezes a gente ouve pessoas se queixando do trabalho, não é? Que elas estão fazendo. E estão insatisfeitas por algum motivo. E muitas vezes esses motivos são pueris, muito simples, sem sentido até, podemos assim dizer, não é? Continua dizendo, quase todas pedem socorro. Então ficam clamando ali um novo trabalho, um trabalho diferente, podemos assim dizer. E diz ainda, raras amam o esforço que lhe foi conferido. Então, raras pessoas amam o esforço que lhes foi conferido, isto é, que lhe foi dado para que ela pudesse ali desenvolver aquele trabalho. Não é? Diz ainda, a maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. O gênero é o tipo, não é? Então, existem diversos tipos de atividades. Aliás, dentro de uma própria profissão, existem diversas. O médico, por exemplo, pode exercer diversos tipos de atividades. Ele pode ser aquele médico que acompanha a ambulância, não é? Pode ser aquele que atende no consultório, pode ser aquele que opera também. Então, o gênero está intrinsecamente ligado ao que ele faz. Nesta outra parte, diz assim, aqui ele vai dar alguns exemplos, não é? Desse gênero. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. E é um fato. A gente vê muitas pessoas que querem subir, vamos dizer assim, na escala social, não é? Aquele que varre a rua, está varrendo a rua, mas agora ele quer ser comerciante, ele não está satisfeito. Uma coisa é não estar satisfeito, outra coisa é ele querer subir o degrau na sociedade, não é? No seu trabalho. É diferente. É diferente. E os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. Então, ele não vê uma condição de ir para a cidade, e aí ele fica reclamando também do trabalho que ele está fazendo. Emmanuel agora diz com todas as letras, o problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Então veja bem, esse que varre a rua, não é que ele não tem condições de ser comerciante, ele pode ser um comerciante, mas é a tarefa que lhe foi dada. Então ele tem que vencer aquela tarefa para depois ser comerciante. Mas o que acontece? Ele só fica reclamando porque ele acredita que ele tem condições de ser comerciante. Ele quer dar um pulo, não é? E fica reclamando. A gente vê muitas pessoas também, funcionários públicos, por exemplo, que reclamam muito também, não são todos, naturalmente, mas muitos reclamam ali do seu trabalho. Emmanuel continua dizendo, de modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça
inconsciente. Olha, veja. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. E que a criatura talvez não perceba. Por quê? Porque ela é inconsciente. Mas se ela parasse para refletir sobre o porquê dela queixar tanto do seu trabalho, tanto dos seus afazeres, ela ia realmente descobrir o porquê. E aí Emmanuel ainda dá uma outra colocação fundamental. Ela diz, não é, que essa queixa é o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas no pretérito obscuro. A palavra ingênito significa um desejo que nasce com a pessoa. Então é dela. É claro que ela pode mudar, mas aquilo vem com ela, não é? O pretérito é o passado. Então, em outras palavras, podemos dizer que essa questão de ficar reclamando, de queixar, não é, do seu trabalho, é um desejo que nasce com ela, de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas no pretérito obscuro. Isto é, ela está trazendo consigo coisas do passado. Do passado. Pode ser que ela não fez bem o bom uso de uma encarnação passada. Ela foi rica, por exemplo, não é? E tinha muito dinheiro, não trabalhava, muitas vezes, para realmente ter aquele dinheiro, aquele era o pai, coisas do gênero, e aí ela vem como um varredor de rua. Então não aceita, mas ela teve uma queda lá no passado, veja bem. Eu estou dando um exemplo, mas são diversos motivos, não é? Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. O que significa isso? Morte no erro. Então Jesus veio arrancar-nos. Então quando Jesus veio nos trazendo o seu evangelho, que nessa lição ele fala do trabalho, ele veio nos arrancar da morte no erro. Qual o erro? O erro da preguiça. O erro de não fazermos nada, de sermos uma criatura que fica à custa da sociedade, não é? Então, a morte no erro é isso, porque quando a pessoa persiste diversas encarnações com os mesmos defeitos, ela está morta. Ela está morta. Por quê? Porque não progride, não é? No segundo parágrafo, trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Então, quando Jesus, então, veio falar do trabalho de uma forma bem clara, que o Pai trabalhava e ele também trabalhava, não é? Ele estava dizendo, olha, você também tem que trabalhar. Se nós trabalhamos, é óbvio que você tem que trabalhar, não é? Então, por isso que Emmanuel diz que foi a bênção do trabalho, que é um movimento incessante da vida. Continua dizendo, para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Desta forma, Emmanuel explica, para que saibamos honrar nosso esforço, então Jesus, para nos ensinar que nós devemos honrar o nosso esforço naquilo que nós estamos fazendo,
não importa o que seja, referiu-se ao Pai. Então ele se referiu a Deus, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria. Porque a natureza, tudo é Deus. Tudo se manifesta, tudo trabalha, tudo está contribuindo para qualquer coisa que seja. Então, é por isso que ele também diz que Jesus, em sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. É imperecível, que nunca acaba. Então a colocação é realmente muito clara e interessante para que nós possamos refletir, porque saber simplesmente não é suficiente. Não é suficiente. É preciso que a gente possa refletir sobre Deus, pela sua obra de amor e sabedoria, não é? Que corresponde à natureza, o céu, a terra, o mar, não é? Nós, como criaturas, todas as criaturas viventes no planeta, que é obra do Pai, e que está trabalhando, que Ele então continua trabalhando. E da mesma forma, essa tarefa que Jesus veio trazer para nós, imperecível, que não acaba, mas que foi dedicada a nós, da humanidade. Por isso que Emmanuel ainda diz, quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. É muito interessante isso, porque o cansado é no sentido de esmorecer, não é no sentido daquele repouso que você tenha que ter, não é? Você trabalhou um dia cansado, cansativo, melhor dizendo, então você se cansou. Então você tem o direito de repouso, repousar ali o seu corpo físico, refletir sobre a sua condição, não é? Então é isso que nós temos que ter em mente, que Jesus está trabalhando. Na conclusão, Emmanuel faz uma pergunta. Começamos ontem nosso humilde labor. Quer dizer, que primeiro ele explica, ele afirma que nós começamos ontem nosso humilde labor, isto é, nós somos crianças espirituais, nascemos ontem, não é? Ontem no sentido de sermos ainda infantis, não é? Como espíritos eternos. E ele pergunta, e o mestre se esforça por nós desde quando? Então ele faz essa pergunta, por quê? Porque de acordo com outras informações, Jesus ele ajudou na criação da Terra, não é? E então nós podemos perceber o quanto ele é um espírito, não é isso? Ele é um espírito idoso perante nós, espiritualmente falando. Então, nós começamos ontem nosso humilde labor, nosso humilde trabalho. E o mestre se esforça desde quando? Não temos como saber, não é? Então, há milênios que ele está trabalhando para nós, todos da humanidade. Meu querido, minha querida amiga, muito obrigado por ter me ouvido. Espero que tenha servido a lição para você, como serviu para mim, para que possamos refletir. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.